Imagina descobrir que sua mãe, que você acreditou estar morta a vida inteira, na verdade está viva, largada como mendiga nas ruas. E que seu próprio pai foi o responsável por isso. Que ele te mentiu por décadas, construiu um império em cima dessa mentira, e você só descobriu por acaso quando uma mulher suja te abordou na rua usando o colar que supostamente estava enterrado no túmulo da sua mãe. A vingança que arquitetei contra esse homem foi tão devastadora que destruiu não só ele, mas toda a reputação que levou 40 anos para construir, em apenas uma noite. Antes da história começar, comente de onde está assistindo e deixe seu like. Desde pequeno eu sabia que algo estava errado na nossa casa. Não era só o silêncio que pairava pelos corredores da mansão, ou a forma como meu pai falava comigo sempre com aquele tom de negócios, mesmo quando eu tinha 5 anos e só queria mostrar um desenho que tinha feito na escola. Era a ausência dela, da minha mãe. Cresci ouvindo sempre a mesma história. Ela morreu no parto, foi uma tragédia, e tocar nesse assunto machucava demais meu pai. Ponto final. Qualquer pergunta sobre ela era cortada com um olhar gelado e uma resposta seca. Não me tragam essa dor de novo. Aos 7 anos, encontrei uma foto dela escondida no escritório dele. Uma mulher linda, sorrindo, com um colar dourado no pescoço. Quando mostrei a foto, meu pai ficou pálido, tomou da minha mão e disse que aquilo era muito doloroso. Que o colar estava enterrado com ela, junto com todas as lembranças. Foi a última vez que vi aquela foto. E também a última vez que ousei perguntar qualquer coisa sobre ela. A casa sempre foi grande demais para nós dois. 17 quartos, 8 banheiros, uma piscina que eu usava sozinho, jardins que mais pareciam de hotel 5 estrelas. Empregados entravam e saíam em silêncio, cumprimentavam com um aceno de cabeça e desapareciam pelos corredores como fantasmas. Eu estudava no colégio mais caro da cidade, onde todos os filhos da elite estudavam. Tinha tudo que dinheiro podia comprar. Videogames, computadores, roupas de marca, férias em resorts internacionais. Mas nunca tive uma conversa de verdade com meu pai. Ele era um homem de negócios 24 horas por dia. Mesmo nos fins de semana, mesmo nas férias, mesmo no meu aniversário. A empresa sempre vinha primeiro. Reuniões, telefonemas, viagens de última hora. Eu cresci acostumado a jantar sozinho na mesa de 12 lugares. Quando eu fazia alguma coisa boa na escola, ele assinava o boletim sem olhar e dizia: "Muito bem, continue assim." Quando eu fazia alguma merda, ele me chamava no escritório e aplicava a mesma conversa de sempre. "Você representa o nome da nossa família. Não pode decepcionar." Nunca havia emoção. Nunca havia orgulho de verdade ou preocupação genuína. Era tudo protocolo, como se ele fosse meu chefe em vez de meu pai. Eu me acostumei com isso. Pensei que fosse normal. Que todas as famílias ricas fossem assim, frias, distantes, focadas só no que importava financeiramente. Quando fiz 15 anos, comecei a trabalhar na empresa dele. Não porque eu queria, mas porque era o que se esperava. O herdeiro deveria conhecer o negócio desde cedo, desde as raízes. A empresa da família era um conglomerado que atuava em construção civil, imobiliário e investimentos. Meu avô tinha fundado tudo nos anos 50, meu pai assumiu nos anos 80 e transformou aquilo num império. Prédios com o nosso nome espalhados pela cidade inteira. Aprendi sobre contratos, investimentos, como demitir funcionários sem causar problemas trabalhistas, como negociar com políticos, como fazer dinheiro render mais dinheiro. Meu pai me apresentava como seu sucessor em todas as reuniões importantes. O filho que vai continuar o legado, a próxima geração da família. Mas por mais que eu tentasse me conectar com ele, sempre havia uma parede. Uma frieza que eu nunca conseguia quebrar. Era como se ele estivesse sempre representando um papel, mesmo comigo. Como se existisse um roteiro que ele seguia religiosamente. Aos 18, quando me formei no ensino médio, ele me deu um Porsche de presente. Nem olhou na minha cara quando entregou a chave. "É seu. Use com responsabilidade." Aos 22, quando me formei em administração, ele me promoveu a gerente de novos projetos. Salário de 6 dígitos, carro da empresa, apartamento no melhor bairro da cidade. Você merece. Continue trabalhando duro. Aos 28, quando assumi como sócio oficial da empresa, ele organizou uma festa com mais de 200 convidados, empresários, políticos, jornalistas, discurso sobre tradição familiar, sobre passar o bastão para a nova geração. Mas durante toda a festa nós mal conversamos. Ele cumprimentava os convidados, posava para fotos, fazia negócios. Eu era só mais um elemento da decoração.
Os anos passaram assim. Por fora, éramos uma família de sucesso que aparecia nas capas de revistas de negócios. Por dentro, éramos dois estranhos dividindo o mesmo sobrenome e a mesma empresa. Eu tinha 31 anos quando tudo mudou. Foi numa terça-feira de março, uma daquelas noites de chuva fina que deixa o asfalto brilhando sob os postes de luz. Tinha acabado de sair de um jantar de negócios no centro da cidade, numa churrascaria cara onde fechamos um contrato de 20 milhões. Estava esperando meu motorista chegar quando uma mulher se aproximou da entrada do restaurante. Suja, com roupas que pareciam não ter sido lavadas há meses, cabelo grisalho desalinhado, pés descalços mesmo com o frio. Mais uma moradora de rua pedindo dinheiro. Coisa comum no centro da cidade. Normalmente eu daria algumas moedas e seguiria minha vida. Mas quando olhei para ela, algo me chamou a atenção. Não era só a tristeza profunda nos olhos dela, ou a forma como ela parecia completamente perdida no mundo. Era o colar no pescoço dela. Um colar dourado, delicado, com um pingente em formato de coração e pequenos detalhes gravados que eu não conseguia ver direito na escuridão. Mas a forma, o tamanho, a cor, era idêntico ao da foto que meu pai tinha escondido de mim 20 e poucos anos atrás. Meu coração disparou. Fiquei parado ali, na chuva, olhando para aquele colar como se tivesse visto um fantasma. Era impossível. Minha mãe estava morta há mais de 30 anos. O colar estava enterrado com ela no cemitério São João. Ou pelo menos era isso que meu pai sempre me disse. A mulher percebeu que eu estava encarando e levou a mão ao peito, cobrindo o colar com os dedos sujos. É meu. Não vou dar. A voz dela era áspera, ressecada, mas havia algo familiar nela. Algo que mexeu comigo de uma forma que não conseguia explicar. Como uma música que você conhece, mas não lembra de onde. Perguntei tentando manter a calma. De onde você tirou esse colar? Ela me olhou confusa. Passou a mão na testa molhada como se estivesse tentando forçar uma memória muito distante e enterrada. Não sei. Não lembro. Acho que alguém me deu há muito tempo mesmo. Insisti. Você lembra quem? Ela balançou a cabeça, frustrada com a própria confusão mental. Era alguém importante. Alguém que me amava. Mas tiraram essa pessoa de mim. A forma como ela disse isso com uma dor que parecia vir de um lugar muito profundo me fez tomar uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Em vez de dar umas moedas e ir embora, como qualquer pessoa normal faria, peguei ela pelo braço delicadamente e disse: Você está com fome? Com frio? Ela assentiu, desconfiada, mas desesperada. Vou te levar num lugar onde podem cuidar de você. Liguei para o meu motorista e cancelei a volta para casa. Em vez disso, pedi para ele nos levar direto para a Clínica São Rafael, uma das melhores unidades particulares da cidade. Um lugar onde eu sabia que fariam qualquer coisa que eu pedisse, sem fazer perguntas desnecessárias. Durante o trajeto no carro, ela ficou quieta, olhando pela janela como se não acreditasse que estava ali. De vez em quando tocava o colar, como se fosse a única coisa real na vida dela. O médico de plantão, Dr. Henrique, achou estranho quando chegamos. Óbvio que achou. Não é todo dia que um empresário aparece na madrugada com uma moradora de rua pedindo internação particular. Mas quando você tem dinheiro, as perguntas param de ser feitas rapidamente. Quero que cuidem dela. Exames completos, tratamento para desnutrição, roupas limpas, tudo o que for necessário. E quero um quarto privativo. Doutor. Henrique assentiu profissionalmente. Claro. Alguma relação familiar? Talvez. É isso que vamos descobrir. Nos primeiros dias ela estava muito confusa. Falava coisas desconexas. Às vezes gritava no meio da noite chamando por alguém que não estava lá. Os médicos disseram que provavelmente tinha problemas psiquiátricos causados por anos de vida na rua, possível uso de drogas e traumas não tratados. Mas eu continuei visitando. Todos os dias, sem exceção. E foi na quarta visita que percebi algo que me deixou completamente sem ar. Ela estava tomando banho quando cheguei, então esperei na sala pequena do quarto particular. Quando ela saiu do banheiro, limpa, com roupas decentes que a enfermagem tinha providenciado, pude ver o rosto dela direito pela primeira vez. A covinha no queixo, exatamente igual à minha. O formato dos olhos, um pouco puxados para as laterais, igual ao meu. A forma como ela sorriu quando me viu, um sorriso que começava pelo lado esquerdo da boca, exatamente como eu sorria. Era como olhar para uma versão feminina, envelhecida e devastada de mim mesmo. Perguntei tentando controlar a voz. Você lembra seu nome?
Ela disse que não lembrava direito, que as pessoas na rua a chamavam de várias coisas, louca, velha, suja, mas que tinha a sensação profunda de que seu nome verdadeiro começava com M. Maria? Marina? Marta? Ela balançou a cabeça a cada sugestão, tentando forçar a memória como se estivesse procurando algo perdido no fundo de um poço. Márcia. Acho que é Márcia. O mundo parou. Minha mãe se chamava Márcia Oliveira Santos. Pedi para falar com ela a sós e mandei as enfermeiras saírem do quarto. Pela primeira vez em dias, ela pareceu realmente lúcida, como se uma névoa tivesse se afastado da mente dela. Perguntei segurando a respiração. Você lembra de alguma coisa sobre sua vida anterior? Sobre família? Sobre um filho? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Seus olhos se encheram de lágrimas e com a voz tremendo de uma dor antiga disse: Eu tinha um filho. Pequeno, pequenininho. Cabelo escuro como o seu, olhos iguais aos meus. Mas me tiraram ele. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Me tiraram dele há muito, muito tempo. Disseram que eu estava doente, que não podia cuidar dele direito. Mas eu não estava doente. Eu só queria meu filho de volta. Eu amava meu filho mais que tudo. E então ela fez algo que me partiu completamente. Estendeu a mão, tocou meu rosto delicadamente e sussurrou: Você tem os olhos dele, do meu menino. Naquela noite, não consegui nem voltar para casa. Fiquei dirigindo pela cidade até o sol nascer, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Parei em postos de gasolina, comprei café, tentei me acalmar, mas era impossível. Quando finalmente cheguei em casa, olhei para cada canto daquela mansão como se fosse a primeira vez. Para cada foto na parede onde só aparecíamos eu e meu pai. Para cada cômodo silencioso. Para cada lembrança da minha infância onde a presença dela era substituída por uma mentira. 3 décadas da minha vida construída sobre uma mentira. No dia seguinte, voltei à clínica com um kit para exame de DNA que comprei numa farmácia de análises clínicas. Expliquei para o doutor Henrique que precisava de certeza absoluta sobre o parentesco, que se minha suspeita estivesse certa, alguém ia pagar muito caro por tudo isso. Enquanto esperava o resultado, comecei a observar cada detalhe dela com atenção científica. A forma como ela segurava o garfo, sempre com a mão esquerda. Eu também era canhoto, coisa que meu pai sempre tentou me forçar a mudar quando criança. O jeito como ela franzia a testa quando estava concentrada, criando uma pequena ruga vertical entre as sobrancelhas. O mesmo trejeito que eu fazia desde criança. A forma como ela cantarolava baixinho quando estava nervosa. Sempre a mesma melodia que eu não reconhecia, mas que me dava uma sensação estranha de nostalgia. E principalmente a forma como ela falava meu nome. Quando perguntei se ela lembrava como costumava chamar o filho dela quando ele era pequeno, ela fechou os olhos, concentrou-se profundamente e sussurrou com uma doçura que me arrepiou. Meu anjo. Eu chamava ele de meu anjo. Foram exatamente as mesmas palavras que eu ouvia nos meus sonhos desde criança. Sonhos vagos, fragmentados, onde uma voz feminina me chamava carinhosamente. Sonhos que meu pai sempre disse que eram só imaginação, coisa de criança. 3 dias depois, o resultado do exame chegou por e-mail. 99,9% de compatibilidade genética entre as amostras. Relação: mãe e filho. A mendiga que eu tinha salvado por impulso era minha mãe biológica. A mulher que meu pai jurou de pés juntos ter morrido no parto estava viva. Tinha passado décadas numa situação que nem cachorro merecia. E eu só descobri por acaso, porque um colar dourado chamou minha atenção numa noite chuvosa. Naquela noite, pela primeira vez na vida adulta, chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de revolta. Uma raiva que queimava o peito e me fazia querer quebrar tudo que estava na minha frente. Meu pai não era só um homem frio e distante. Ele era um monstro que tinha destruído a vida de 2 pessoas para construir sua imagem perfeita. E agora eu sabia exatamente o que precisava fazer com essa informação. Na semana seguinte, comecei a investigar a vida do meu próprio pai, como se ele fosse um estranho perigoso. Porque era exatamente isso que ele tinha se tornado para mim. Passei os primeiros dias conversando com minha mãe na clínica, tentando extrair qualquer fragmento de memória que pudesse me dar pistas sobre o que realmente aconteceu. Era um processo lento e doloroso. A mente dela estava fragmentada por anos de trauma e medicamentos forçados. Às vezes, ela lembrava de detalhes vívidos, como o cheiro do perfume que usava quando me amamentava, ou a música que cantava para me fazer dormir.
Outras vezes ficava completamente perdida, olhando para o vazio como se estivesse tentando enxergar através de uma névoa densa. Mas aos poucos, as peças foram se encaixando. Ela lembrava do dia em que tudo mudou. Eu tinha 2 anos e meio. Meu pai chegou em casa com 2 homens de terno. Disse que ela estava tendo surtos psicóticos e que precisava de tratamento especializado. Eles me tiraram dos braços dela enquanto eu chorava. Foi a última vez que ela me viu por mais de 28 anos. Levaram ela para uma clínica psiquiátrica particular no interior, longe de tudo e de todos. Lá, recebeu diagnósticos falsos, medicamentos para deixá-la dopada, tratamentos que só pioravam seu estado mental. Quando questionava sobre mim, diziam que eu estava melhor sem ela, que ela era perigosa para uma criança. Passaram-se 15 anos assim, 15 anos trancada, medicada, acreditando que era realmente louca. Até que a clínica fechou por irregularidades. Em vez de transferirem os pacientes para outros lugares adequados, simplesmente jogaram todos na rua. Minha mãe, sem documentos, sem família, sem lugar para ir, acabou nas ruas da capital. Mais de uma década vivendo como mendiga, enquanto meu pai construía um império e me criava sozinho, contando para todo mundo que era um viúvo dedicado. Mas saber o que aconteceu era só o começo. Eu precisava de provas concretas, precisava entender os motivos. E principalmente precisava descobrir quem era a mulher que meu pai escondeu de mim durante toda a vida. Foi aí que decidi contratar um investigador particular. Roberto Mendes era conhecido por ser discreto e eficiente. Cobrava caro, mas tinha fama de conseguir informações que ninguém mais conseguia. Marquei um encontro com ele num café no centro da cidade. Preciso que você investigue meu pai. Quero saber tudo sobre a vida dele nos últimos 30 anos. Negócios, relacionamentos, segredos, crimes, tudo. Roberto me olhou com curiosidade. Não era todo dia que um filho pedia para investigar o próprio pai. Posso perguntar o motivo? Conte só que pago bem por informações precisas. Ele assentiu profissionalmente. Dinheiro falava mais alto que curiosidade. Enquanto Roberto trabalhava, continuei cuidando da recuperação da minha mãe. A cada dia ela ficava mais lúcida, mais forte. Os médicos ficaram impressionados com a velocidade da melhora quando os medicamentos corretos foram administrados. Na realidade, ela nunca tinha sido louca, tinha sido medicada à força para parecer louca. Foi numa quinta-feira que Roberto me ligou. Tenho informações interessantes. Podemos nos encontrar? Nos encontramos no mesmo café. Roberto trouxe uma pasta grossa com documentos, fotos, certidões. Seu pai é mais interessante do que imaginei. Ele espalhou os papéis na mesa como se fosse montar um quebra-cabeça macabro. Em 1995, 2 anos depois de internar sua mãe, ele se casou com Helena Carvalho, uma mulher 20 anos mais nova, filha de um empresário do ramo imobiliário que estava quebrado na época. Roberto me mostrou fotos do casamento. Meu pai sorrindo ao lado de uma loira bonita, jovem, elegante. Eu não sabia da existência dela. O casamento durou exatos 3 anos. Tempo suficiente para ele salvar a empresa do sogro e incorporar todos os bens ao patrimônio da família. Quando o divórcio saiu, ele ficou com tudo. Ela ficou com uma pensão mensal irrisória. Helena morreu num acidente de carro 2 anos depois do divórcio. Freios que falharam numa estrada perigosa. Roberto me olhou com uma expressão que dizia muito sem precisar falar nada. Coincidência interessante, não acha? Continuei olhando os documentos. Havia mais. Entre 2001 e 2010, seu pai teve pelo menos 3 relacionamentos sérios. Todas mulheres com patrimônio considerável. Todas terminaram com elas perdendo dinheiro ou propriedades em situações questionáveis. Roberto virou algumas páginas e chegou numa parte que me deixou com o estômago embrulhado. E sobre sua mãe, descobri algo perturbador. Ele me mostrou documentos da clínica psiquiátrica onde ela ficou internada. Recibos de pagamento mensais assinados pelo meu pai. Durante 15 anos, ele pagou para manterem ela trancada e dopada. Mas aqui está o mais interessante. Roberto puxou uma certidão de óbito. Oficialmente, sua mãe morreu em 2010. Causa da morte: parada cardíaca durante o sono. Local: Clínica Esperança, interior de São Paulo. Obviamente era uma farsa. Minha mãe estava viva. Tinha sido jogada na rua quando a clínica fechou. Mas no papel, ela estava morta. Meu pai tinha comprado um atestado de óbito falso para se livrar de qualquer responsabilidade legal. E tem mais. Roberto me mostrou uma apólice de seguro de vida. Ele fez um seguro de vida para sua mãe em 2009. Valor: 2 milhões de reais. Beneficiário: ele mesmo. 1 ano depois, ela oficialmente morreu e ele recebeu o dinheiro. Meu pai não só tinha destruído a vida da minha mãe e mentido para mim durante décadas. Ele tinha lucrado com isso. Fechei os olhos e respirei fundo. A raiva estava virando ódio puro. Tem alguma coisa sobre o motivo? Por que ele fez isso com ela?
Roberto sorriu de uma forma sombria. Isso é a parte mais interessante de todas. Ele abriu uma pasta separada. Sua mãe não era uma mulher qualquer. Ela era a herdeira única de uma fortuna considerável. Os pais dela morreram num acidente quando você tinha 1 ano. Ela herdou tudo: fazendas, imóveis urbanos, investimentos, joias. Ele me mostrou documentos de inventário que datavam de 1993. O patrimônio dela valia na época cerca de 8 milhões de reais. Hoje seria equivalente a uns 40 milhões. Agora eu entendia tudo. Meu pai se casou com minha mãe por interesse. Quando os pais dela morreram e ela herdou tudo, ele viu a oportunidade de ficar com uma fortuna inteira. Internou ela à força, assumiu o controle legal dos bens como marido e incorporou tudo ao patrimônio da empresa familiar. A empresa que eu ajudava a tocar todos os dias tinha sido construída sobre o dinheiro roubado da minha própria mãe. Quanto do patrimônio atual da empresa veio dessa herança? Roberto fez algumas contas rápidas. Considerando os investimentos e crescimento ao longo dos anos, eu diria que cerca de 60% de tudo que vocês têm hoje veio originalmente do dinheiro dela. Senti uma mistura de nojo e revolta que me deu vontade de vomitar ali mesmo. Meu pai tinha destruído 2 vidas para roubar uma herança. Tinha me feito crescer acreditando que minha mãe estava morta. Tinha me transformado num cúmplice involuntário do roubo, me fazendo trabalhar na empresa construída com o dinheiro dela. E ainda tinha a cara de pau de se apresentar como um empresário respeitável e um pai dedicado. Tem mais alguma coisa? Roberto assentiu e me mostrou a última pasta. Descobri onde ele guarda os documentos mais importantes. Tem um cofre no escritório dele, em casa, atrás do quadro do seu avô. A combinação são os dígitos da data de nascimento de vocês dois, dia e mês, seu, ano dele. Como você descobriu isso? Tenho meus contatos entre os funcionários da casa. Pessoas falam quando você paga o suficiente. Naquela noite fui para casa com a cabeça explodindo de informações. Olhei para o meu pai jantando tranquilamente, lendo o jornal, comentando sobre os negócios como se fosse a pessoa mais normal do mundo. Como passou o dia? Bem, fechei aquele contrato com a construtora do shopping. Ótimo. Fico orgulhoso do seu trabalho. Orgulhoso. Ele estava orgulhoso de mim por ajudar a expandir o império construído sobre o dinheiro roubado da minha mãe. Consegui manter a compostura durante o jantar, mas por dentro estava planejando cada detalhe do que ia fazer a seguir. Na madrugada, quando ele estava dormindo, fui até o escritório dele. O quadro do meu avô estava pendurado na parede atrás da mesa, exatamente como Roberto tinha descrito. Tirei o quadro com cuidado. Atrás havia um cofre pequeno, discreto. Digitei a combinação. 1503-1958. Meu dia e mês de nascimento. O ano de nascimento dele. O cofre abriu. Dentro havia documentos que confirmaram tudo que Roberto tinha descoberto, e ainda mais coisas que me deixaram enojado. Contratos falsos de internação da minha mãe. Laudos médicos inventados descrevendo surtos psicóticos que ela nunca teve. Procurações fraudulentas que davam a ele controle total sobre os bens dela. E uma carta. Uma carta escrita pela própria minha mãe, antes de ser internada. Uma carta que ela tinha deixado para mim, caso algo acontecesse com ela. Meu anjo querido, se você está lendo isso, é porque as coisas não aconteceram como eu esperava. Seu pai não é o homem que eu pensei que fosse. Ele quer o dinheiro que meus pais me deixaram, e eu tenho medo do que ele pode fazer para conseguir. Se algo acontecer comigo, saiba que você sempre foi e sempre será a coisa mais importante da minha vida. O colar dourado que uso tem as iniciais dos meus pais gravadas no pingente. É a única lembrança real que tenho deles. Amo você para sempre. Mamãe. Fechei os olhos e segurei a carta contra o peito. Mesmo depois de décadas, ainda conseguia sentir o perfume dela no papel. Era hora de minha mãe ter a justiça que merecia. E meu pai ia pagar por cada segundo de sofrimento que causou. Passei o resto da madrugada copiando todos os documentos, fotografando cada página, cada assinatura falsificada, cada crime documentado. Quando terminei, coloquei tudo de volta no cofre e voltei para o meu quarto. Pela primeira vez em semanas, consegui dormir bem, porque agora eu sabia exatamente como ia destruir aquele filho da puta. Está gostando da história? Se você assistiu até aqui, ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo no canal. Seu feedback é muito importante para mim. Agora, vamos continuar a história. Durante os meses seguintes, me transformei no melhor ator que já existiu. Todos os dias eu acordava, tomava café com meu pai, ia trabalhar na empresa, participava das reuniões, fingia que tudo estava normal. Por fora, continuava sendo o filho dedicado e o sócio competente. Por dentro, estava arquitetando a destruição mais completa que ele poderia imaginar. Enquanto isso, minha mãe continuava se recuperando na clínica.
A transformação dela foi impressionante. Conforme os medicamentos corretos fizeram efeito e ela recebeu o tratamento adequado, a mulher inteligente e carinhosa que ela sempre foi, começou a emergir dos anos de trauma. Conversávamos por horas. Ela me contava histórias da nossa vida juntos quando eu era pequeno. Detalhes que meu pai nunca me disse. Como eu costumava dormir abraçado com ela todas as noites. Como ela cantava para me acalmar quando eu chorava. Como eu falava mamãe antes de qualquer outra palavra. Cada história que ela contava alimentava ainda mais minha determinação. Também contratei os melhores advogados criminais do país. Expliquei toda a situação. Mostrei as evidências que tinha coletado. Eles ficaram impressionados com a quantidade de crimes documentados. Falsificação de documentos, fraude, sequestro, estelionato, falsidade ideológica. Tem material suficiente para mandar ele para a cadeia por décadas. Mas eu não queria só que ele fosse preso. Queria que ele fosse humilhado publicamente. Queria que perdesse tudo. A reputação, o dinheiro, o respeito, a dignidade. Queria que ele sentisse uma dor proporcional ao que fez com a gente. Foi aí que surgiu a ideia perfeita. O aniversário de 65 anos dele estava chegando. Como todos os anos, ele ia organizar uma festa gigantesca. Empresários, políticos, jornalistas, toda a elite da cidade. Era sempre um evento que virava notícia, onde ele adorava se exibir como o patriarca bem-sucedido. Seria a oportunidade perfeita. Passei semanas planejando cada detalhe. Contactei alguns jornalistas investigativos que eu sabia que estavam sempre procurando uma boa história. Preparei um dossiê completo com todas as evidências organizadas de forma didática. Vídeos explicativos, linha do tempo dos crimes, documentos escaneados em alta qualidade. Também convenci minha mãe a participar do plano. No início, ela estava com medo. Mas quando expliquei que era a única forma de termos justiça de verdade, ela concordou. Eu mereço vê-lo pagando por tudo o que fez. Durante as semanas que antecederam a festa, meu pai estava eufórico. Sempre ficava assim perto do aniversário dele. Era o momento do ano onde ele mais se sentia importante. Vai ser uma festa inesquecível este ano. Consegui confirmar presença do prefeito, de 3 deputados e de alguns dos empresários mais importantes do estado. Ele não fazia ideia de quão inesquecível a festa realmente seria. 2 dias antes do evento, minha mãe recebeu alta médica. Eu a instalei num apartamento que aluguei perto da clínica. Contratei cuidadores particulares, comprei roupas elegantes para ela usar na festa. Quando a vi arrumada com um vestido azul marinho e o cabelo feito num salão de beleza, quase não acreditei que era a mesma mulher suja e confusa que encontrei na rua meses atrás. Ela estava linda, forte, determinada. E estava usando o colar dourado. Na manhã do aniversário, ajudei meu pai com os preparativos finais. A festa seria no salão principal de um dos hotéis mais caros da cidade. Decoração sofisticada, buffet de primeira linha, som e iluminação profissionais. Você está parecendo ansioso hoje. Só quero que tudo saia perfeito. É um dia importante. Ele não tinha noção de quão importante realmente era. Cheguei à festa 1 hora antes dos convidados. Conferi se os jornalistas que eu tinha convidado estavam posicionados estrategicamente. Verifiquei se o sistema de som estava funcionando perfeitamente. Testei as conexões de internet para garantir que tudo que fosse filmado chegasse nas redes sociais em tempo real. Quando os primeiros convidados começaram a chegar, me posicionei perto do palco onde meu pai faria o discurso tradicional de agradecimento. Ele estava radiante, cumprimentando todo mundo, posando para fotos, recebendo parabéns e presentes caros. Era exatamente o tipo de atenção que ele mais amava. Às 9 da noite chegou a hora do discurso. Meu pai subiu no palco, pegou o microfone e começou a falar sobre família, tradição, sucesso conquistado com trabalho duro. As mesmas mentiras de sempre. Quando ele terminou e estava prestes a descer do palco, me aproximei e pedi o microfone. Posso falar algumas palavras sobre meu pai? Ele ficou surpreso, mas orgulhoso. Nunca tinha feito isso antes. Claro, filho, fique à vontade. Peguei o microfone e olhei para a plateia de mais de 200 pessoas. Empresários, políticos, jornalistas. Exatamente o público que eu queria. Obrigado a todos por estarem aqui comemorando os 65 anos do meu pai. É realmente uma data especial. Especial porque hoje vocês vão conhecer quem ele realmente é. Meu pai franziu a testa, sem entender onde eu queria chegar. Durante 31 anos da minha vida, acreditei que minha mãe havia morrido no parto. Meu pai sempre me disse que falar sobre ela era muito doloroso. Que ela estava enterrada com as lembranças de um amor perdido. O burburinho na plateia começou. As pessoas sentiram que algo estava acontecendo. Mas há alguns meses descobri a verdade. Minha mãe não morreu.
Ela foi internada à força numa clínica psiquiátrica, dopada por 15 anos e depois jogada nas ruas como uma mendiga. Agora meu pai estava pálido, tentou se aproximar de mim, mas eu me afastei. E sabem por que ele fez isso? Por dinheiro. Minha mãe era herdeira de uma fortuna de 40 milhões de reais. Ele se casou com ela por interesse, esperou ela herdar tudo e depois se livrou dela para ficar com a grana. O salão estava em silêncio total. Só se ouvia o som dos celulares gravando. Tenho aqui documentos que provam tudo: laudos médicos falsificados, internações ilegais, fraudes, falsificações, e também tenho uma prova ainda mais convincente. Fiz um sinal para o fundo do salão. Gostaria de apresentar a vocês uma pessoa muito especial. Alguém que meu pai disse estar morta há 31 anos. As portas do salão se abriram e minha mãe entrou, caminhando com a cabeça erguida, elegante, forte. Minha mãe, Márcia Oliveira Santos, viva e recuperada. O salão explodiu em gritos, sussurros, flashes de câmeras. Jornalistas correndo para gravar tudo de perto, convidados levantando das cadeiras para ver melhor. Meu pai ficou completamente paralisado no palco. A cor sumiu do rosto dele. Por alguns segundos, ele ficou apenas olhando para ela como se estivesse vendo um fantasma. Porque para ele, ela realmente era um fantasma que voltou para assombrá-lo. Minha mãe subiu no palco com dignidade e pegou o microfone da minha mão. Boa noite a todos. Meu nome é Márcia e sou a mãe deste rapaz maravilhoso. Durante 15 anos fui mantida prisioneira numa clínica psiquiátrica por este homem que vocês respeitam. Ela apontou para o meu pai que estava imóvel. Ele me tirou meu filho de 2 anos, roubou minha herança, falsificou documentos médicos e me fez passar mais de uma década vivendo nas ruas como mendiga. Tudo isso para construir a imagem de empresário respeitável que vocês veem hoje. A multidão estava histérica. Alguns convidados já tinham saído correndo. Outros estavam filmando tudo. Os jornalistas faziam transmissões ao vivo. Meu pai finalmente conseguiu falar. Isso é mentira. Ela está louca. Sempre esteve louca. Foi nesse momento que eu voltei ao microfone. Louca. Então explica isso aqui. Mostrei o dossiê com todas as evidências. Contratos fraudulentos, exames de DNA, documentos do cofre, fotos da época. Tudo está aqui. Cada crime documentado. Cada mentira provada. E já foi entregue à polícia que está a caminho. Como se eu tivesse invocado. Sirenes de carros de polícia começaram a soar do lado de fora do hotel. Meu pai tentou sair correndo do palco, mas 2 seguranças que eu tinha contratado bloquearam a saída. Quando os policiais entraram no salão e se dirigiram ao palco, o caos foi completo. Fotógrafos disparando flashes, pessoas gritando, convidados tentando sair, jornalistas narrando tudo ao vivo. O delegado subiu no palco com a ordem de prisão. Está preso por falsificação de documentos, sequestro, estelionato, fraude e falsidade ideológica. Quando colocaram as algemas nele, meu pai me olhou com uma mistura de ódio e desespero. Você não sabe o que acabou de fazer. Sei exatamente o que fiz. Fiz justiça. Enquanto levavam ele algemado, minha mãe segurou minha mão e sussurrou. Obrigada, meu anjo. Obrigada por me encontrar. O salão estava praticamente vazio quando o tumulto acabou. Só restaram alguns jornalistas fazendo as últimas perguntas e eu e minha mãe, abraçados no palco. Naquela noite, a história virou notícia nacional. Os vídeos da festa rodaram a internet inteira. O nome do meu pai virou sinônimo de traição e crime. Em 24 horas, a reputação que ele levou 40 anos para construir foi completamente destruída. E era só o começo. Nos dias que se seguiram à festa, nossa história se espalhou como um incêndio. Jornais, revistas, programas de televisão, redes sociais. Todo mundo queria saber mais detalhes sobre o caso que já estava sendo chamado de a vingança mais épica da década. Meu pai foi mantido preso preventivamente. Os crimes eram graves demais para ele conseguir liberdade provisória. Falsificação de documentos, sequestro qualificado, estelionato, fraude contra o patrimônio público. A lista era extensa. Mas o que mais me satisfez foi descobrir que a prisão dele desencadeou uma investigação muito maior. A Polícia Federal assumiu o caso quando descobriram que os crimes envolviam fraude documental em escala nacional. Começaram a investigar todos os negócios da empresa, todos os contratos, todas as transações suspeitas e encontraram muito mais merda do que imaginavam. Corrupção ativa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, obras superfaturadas com dinheiro público. Meu pai tinha transformado a empresa numa organização criminosa disfarçada de negócio legítimo. Quando os investigadores federais fizeram busca e apreensão na empresa, encontraram documentos que comprometiam dezenas de políticos e empresários. O esquema era muito maior do que eu suspeitava. Roberto, o investigador particular, me ligou uma semana depois da prisão.
Você não vai acreditar no que descobriram na empresa do seu pai. O que foi? Eles acharam evidências de que ele mandou matar a segunda esposa dele. Helena, aquela que morreu no acidente de carro. Não foi acidente. Ele pagou para cortarem os freios. Senti um arrepio na espinha. Eu sabia que meu pai era um criminoso, mas nunca imaginei que fosse um assassino. Tem mais. Encontraram registros de pelo menos 5 outras mulheres que se relacionaram com ele, e depois tiveram mortes suspeitas ou desapareceram. Ele é um serial killer disfarçado de empresário. A dimensão do monstro que eu tinha chamado de pai durante 3 décadas era muito maior do que eu podia processar. Enquanto isso, cuidei de todos os aspectos legais da situação da minha mãe. Contratei os melhores advogados para reverter a situação patrimonial. Como ela estava oficialmente morta no papel desde 2010, foi necessário um processo judicial complexo para provar que estava viva e recuperar seus direitos. Também processamos o Estado pela negligência que permitiu a internação ilegal e pelo descaso quando a clínica fechou e jogou os pacientes na rua. O processo foi demorado, mas valeu a pena. 1 ano e meio depois da festa, a justiça determinou que toda a herança original da minha mãe fosse devolvida, corrigida e com juros. 40 milhões se transformaram em 120 milhões. Além disso, o Estado foi condenado a pagar indenização de 50 milhões por danos morais. Minha mãe voltou a ser oficialmente uma das mulheres mais ricas do país. Mas a melhor parte não foi o dinheiro. Foi vê-la recuperar a dignidade, a saúde mental, a alegria de viver. Compramos uma casa nova, longe de todas as memórias ruins. Um lugar onde ela podia ter jardim, animais de estimação, visitas de amigos que fez na terapia de reabilitação. Toda manhã ela acordava e tomava café comigo na varanda, olhando para a natureza, sorrindo como se cada dia fosse um presente. Meu anjo, obrigada por me devolver a vida. Eu que te agradeço por me devolver a mãe. Também fiz questão de usar parte do dinheiro recuperado para ajudar outras pessoas. Criamos uma fundação que auxilia vítimas de internações psiquiátricas ilegais e pessoas em situação de rua. O nome da fundação? Instituto Márcia Oliveira, em homenagem à força da minha mãe. Quanto ao meu pai, o destino dele foi exatamente o que merecia. 3 anos depois da prisão, ele foi condenado a 87 anos de prisão por todos os crimes comprovados: homicídio qualificado, sequestro, fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos. A sentença foi tão pesada que ele morreu na cadeia antes de cumprir nem 10% da pena. Recebi a notícia da morte dele numa terça-feira de manhã. Estava tomando café com minha mãe quando o advogado ligou. Senti nada. Nem alívio, nem tristeza, nem raiva. Absolutamente nada. Ele tinha deixado de existir para mim muito antes de morrer fisicamente. Minha mãe teve uma reação diferente. Quando contei para ela, ela ficou em silêncio por alguns minutos. Depois disse: agora ele não pode machucar mais ninguém. Foi assim que decidimos encerrar esse capítulo das nossas vidas. Sem drama, sem lágrimas. Apenas a certeza de que a justiça tinha sido feita. Hoje, 5 anos depois de tudo isso, nossa vida é completamente diferente. Minha mãe tem 68 anos e está em plena forma física e mental. Faz aulas de pintura, viaja pelo mundo, tem um namorado de 70 anos que a trata como uma rainha. Ela ri todos os dias. Ela é feliz de verdade. Eu me casei com uma mulher incrível que conheci durante o processo de recuperação da minha mãe. Ana é psicóloga, trabalha com vítimas de trauma e entende perfeitamente nossa história. Tivemos 2 filhos, Miguel, de 3 anos, e Sofia, de 1 ano. Minha mãe é a avó mais dedicada do mundo. Canta para eles dormirem, ensina a falar as primeiras palavras, enche de carinho e atenção. Tudo que foi negado a nós 2, ela oferece em dobro para os netos. A empresa que meu pai construiu foi completamente desmantelada pela justiça. Os bens foram leiloados. O dinheiro foi usado para indenizar as vítimas dos crimes dele. Eu não quis ficar com nada que tivesse a marca dele. Em vez disso, usei a inteligência que desenvolvi trabalhando lá para criar meu próprio negócio. Uma empresa de consultoria empresarial focada em ética e transparência. Ironia do destino, né? Hoje somos uma família feliz, unida, honesta. Tudo que ele tentou destruir foi reconstruído de forma ainda mais forte. E sabe qual é a parte mais gratificante de toda essa história? Todas as manhãs, quando acordo e vejo minha mãe brincando com os netos na sala. Quando vejo ela sorrindo e cantarolando as mesmas músicas que cantava para mim quando eu era bebê, sei que valeu cada segundo daquela vingança. Não foi só sobre punir ele pelo que fez. Foi sobre devolver a ela a vida que foi roubada. Foi sobre dar para os meus filhos a avó que eu nunca tive a chance de conhecer. Foi sobre construir uma família de verdade em cima dos destroços que ele deixou. Às vezes, quando estamos todos juntos no domingo, ela olha para mim e sussurra:
Você me salvou, meu anjo. Mas a verdade é que ela que me salvou. Me salvou de me tornar igual a ele. Me salvou de viver uma vida construída sobre mentiras. Me salvou de nunca conhecer o amor verdadeiro de uma mãe. Aquela noite chuvosa, quando vi o colar dourado no pescoço de uma mendiga, mudou tudo. Se eu tivesse ignorado, se tivesse dado umas moedas e ido embora, minha mãe teria morrido nas ruas sem eu nunca saber a verdade. Mas o destino quis que nossos caminhos se cruzassem novamente. E hoje, quando olho para ela tomando café tranquilamente na varanda, sorrindo para o jardim que ela mesma plantou, sei que fizemos mais que justiça. Fizemos um milagre. A mendiga que encontrei naquela noite era minha mãe. O homem que me criou era meu inimigo, e a vingança que arquitetei foi a coisa mais certa que já fiz na vida. Porque no final não se tratava de vingança, se tratava de amor. De uma mãe e um filho que se reencontraram depois de 3 décadas separados por mentiras. E hoje finalmente somos livres. Se você assistiu até aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho para não perder novas histórias. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima história.